Hangout no ar. Boa noite a todos, boa noite a você que está nos assistindo, Patriotas do Brasil, começando diferente, não tem o hino hoje, porque o César não está presente, apesar de ele ter conseguido arrumar o computador dele, ele está agora com um problema pessoal, com a parte de saúde dele, não é um problema dele, não vai, talvez até consiga entrar mais tarde, mas não sei se ele vai conseguir entrar hoje. De qualquer maneira, desculpe o atraso, estamos iniciando o Hangout, tem bastante coisa para falar, independente da Copa do Brasil ou não, e tem muito assunto. Tony, boa noite. Boa noite, Carlos, boa noite a todos os patriotas que estão aí. Hoje é um hangout diferenciado. A gente estamos aqui sozinho, eu e o Carlos, hoje, mas é importante porque a gente vai mostrar para vocês algumas coisas assim que são muito importantes, que até eu falei com o Carlos sobre as urnas eletrônicas, né? E eu estou passando agora aqui, a gente aqui fala ao vivo mesmo, estou passando para o Carlos aqui o vídeo. Eu vou passar primeiro esse vídeo aqui, Carlão, para você, que é muito bom, para você mostrar aí para o nosso povo aí, mas eu vou aqui falando, estou te mandando esse aí, já está chegando aí para você, no WhatsApp, esse é importante também, e eu queria falar com meus amigos, né, no chat, né, todos vocês, estou sem o chat aqui, mas eu tenho quase certeza que o Carlão está acompanhando aí, falar para vocês que eu nunca na minha vida imaginei que havia uma bagunça tão grande dentro de um país, né, que nem o nosso. A bagunça generalizada, né, uma insegurança jurídica total, né, uma safadeza assim absurda, né, que está acontecendo na nação, né, porque é inadmissível que todos nós estejamos passando por isso num país em que nós temos toda uma condição de desenvolvê-lo na sua plenitude, em todos os campos, no campo da educação, no campo da ciência, né? No campo da cultura, mas, assim, uma coisa positiva, entendeu? Uma situação em que nós pudéssemos, né, ter a alegria de dizer que somos brasileiros, né? Hoje, né, o nosso país foi eliminado na Copa do Mundo, né, da Rússia, né? É difícil pra caramba para nós intervencionistas, né, que sabemos tudo que está acontecendo, você dizer que ficou feliz com a eliminação do Brasil, né? Que, na verdade, não é esse o real sentimento, né, de patriotismo, porque o intervencionista é um patriota, né? Ele é um patriota, ele não quer nunca que o seu país perca para ninguém. Mas a coisa é posta de uma maneira tal que nós sabemos de toda a doutrinação que está por trás, entendeu? De todo a satisfação, né, que existe da classe política para que o Brasil continuasse ganhando na Copa e a população esquecesse da real situação em que vivem os nossos irmãos brasileiros, a maioria, não é isso? A maioria que estão dentro dos hospitais, esperando atendimento. Vocês vejam bem, eu vou citar um exemplo aqui, e é lógico que eu acho que ela tem todo o direito de estar bem assistida, assim como todos os patriotas, todos os brasileiros. A Alcione teve um problema agora, né, esses dias, e teve que fazer uma angioplastia e um cateterismo. Aonde
a Alcione foi? Qual o hospital que atendeu a Alcione? Foi o público? Foi o INSS? Foi um UPA? Não. Foi um sírio-libanês. Entendeu? A nossa grande cantora Alcione, que eu acho que merece ser atendida, assim como todos deveriam de ter essa oportunidade de estarem sendo atendidos num sírio-libanês ou num Albert Einstein, como era no governo militar. Eu queria deixar isso aqui, entendeu? Porque as pessoas falam em ditadura, 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 mas não falam das coisas positivas. Primeiro que não houve ditadura, houve um regime de exceção, um governo militar, né? O governo militar porque era eleito pelo um Congresso, né? Não era imposto. Havia uma eleição indireta dentro do Congresso Nacional. E nós, população, elegíamos os deputados e senadores. Lógico que tinha alguns estados, né? Não eram nem estados, eram... Agora está me fugindo o nome, alguns locais onde tinham os senadores biônicos. O Carlão se lembra disso. Entendeu? Eram senadores biônicos, eleitos pelo presidente da República. Mas a maioria, a gente votava. A gente votava. Então, essas situações é que é importante a gente observar, né, e colocar para as pessoas, porque fica essa mentira imposta à população de que houve um regime ditatorial dentro do país, né? Ditatorial dentro do país, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira, né? Eu estou aí, inclusive, passando alguns vídeos para o Carlão aí, selecionando, viu, Carlão? Que são muito importantes, muito importantes. Um deles já está comigo aqui. O do Trap. Você passou, foi do Trap. Eu estou te passando mais alguns aqui, mas eu quero falar para vocês. Então, quer dizer, o que acontece no nosso país é que está havendo uma situação em que os ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente da segunda turma, eles perderam total pudor, né? a total condição, né? de fazer com que a justiça no nosso país, né? Que o artigo da Constituição, que diz que todos somos iguais perante a lei, ele tenha validade. Porque é uma mentira, entendeu? Isso é uma grande mentira quando eles falam que, quando eles soltam José Dirceu, com quase 30 anos de prisão, condenado na segunda instância. Vejam bem, meus amigos, ele foi condenado em segunda instância, por isso que ele está cumprindo a pena. Por quê? A decisão foi a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Não foi de uma turma, foi o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Eles foram contra uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal ao libertar José Dirceu. Aceitar a liminar, porque a liminar do Lula foi derrubada pelo Pleno também do Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5. Então, eu pergunto aos senhores, está havendo justiça em nosso país? Existe justiça em nosso país, né? Eu estou te mandando também depoimento de algumas pessoas de esquerda, para eles falarem que eles estão falando do socialismo, né? E falando que não deu certo. É importante a gente colocar isso aí para as pessoas. Eu joguei até aí para frente para você. Por quê? Porque nós estamos... Eu quero falar para você o seguinte, nós vivemos agora numa cleptocracia que foi dita pelo senhor Gilmar Mendes, o senhor Gilmar Mendes, quando a Dilma estava no poder. É engraçado isso, né? Quando a Dilma estava no poder, o Gilmar Mendes veio a público. Vocês se lembram disso? Ninguém aqui está com Alzheimer, né?
vocês se lembram que ele que colocou a cleptocracia em evidência, dizendo que o país é um país governado pelo crime, né? É um país do crime, um país onde o crime impera. Mas, ora bolas, aí eu pergunto ao Gilmar Mendes, se ele estiver assistindo o Hangout dos Patriotas do Brasil, mas o que o senhor fez com esse monte de habeas corpus que o senhor deu aí, praticamente destruindo a Lava Jato, né? Aqui, inclusive, o juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, que prendeu uma série de pessoas, né? E o senhor colocou esses caras todos na rua. Todos na rua. Entendeu? Por quê? Porque está atingindo o PSDB, meus amigos. Essa é a grande realidade. E o Fernando Henrique Cardoso, que é o mandado aqui do Jorge Soros no Brasil, né? É ele que é o mandado do Jorge Soros, está com o Gilmar Mendes na mão. Eu não tenho dúvida disso. Está com o senhor Gilmar Mendes na mão, né? Então, isso daí tem feito com que o Brasil seja um país onde a justiça é que está governando. O Supremo Tribunal Federal está governando o país, está fazendo o que quer desse país, entendeu? Principalmente a segunda turma, com o Gilmar Mendes à frente, que o Dias Toffoli é pau-mandado do PT, né? E tem feito também barbaridades, eles têm feito coisas que denigrem a imagem do judiciário de qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Entendeu, meus amigos? Então, é isso daí que eu queria, nesse primeiro momento, colocar e dizer para vocês o seguinte. Eu vou ler aqui um texto para o Carlão entrar com o vídeo, do nosso amigo Antônio José Ribas Paiva, professor, que ele fala que ataque sistemático à segurança nacional. O povo, a mídia e até as forças de segurança têm focado suas atenções na corrupção que permeia o Estado brasileiro, como se fosse nosso problema essencial. Ledo e mortal engano. Na verdade, a corrupção é apenas consequência de um mal maior, a guerra econômica, que tem exterminado as empresas, os empregos e as pessoas, para manter o país na pobreza e destruir o sistema capitalista no Brasil e na América Latina. A pirataria internacional, que destruiu a Rússia czarista, lançando o povo russo na escuridão, por 7 décadas, resolveu implantar o comunismo na América Latina, destruindo o capitalismo no Brasil. Porque o Brasil, se o Brasil tombar, a América Latina tomba. Vocês entenderam, meus amigos? A importância do Brasil é que nem a agenda comunista para a América. Se os Estados Unidos tombar, a América tomba. Ou alguém tem dúvida disso? Né? Destruindo o capitalismo no Brasil. Os instrumentos dessa guerra de quinta geração, deflagrada contra a nação brasileira, são a classe política e os barões do serviço público, nos 3 poderes e níveis, 4 esferas de governo. Né? Além do sistema financeiro, que é o aspirador de recursos públicos e privados na produção da miséria. Veja que a análise do Ribas é exata, em cima da ferida. Né? Essa guerra ao capitalismo privado objetiva implantar o capitalismo de Estado, né? Que é o socialismo e o comunismo, né? De Estado. Um pouco menos com a participação do Estado, que é o socialismo, e outro um pouco mais, mas não totalmente, porque o comunismo também precisa do capitalismo. Haja vista a China, né? E a própria Rússia, né? Do Estado. Para submeter essa guerra ao capitalismo privado, o objetivo é implantar o capitalismo de Estado, para submeter o povo e todos os recursos e potencialidades nacionais
aos interesses do sistema financeiro internacional. Veja bem, meus amigos. A guerra econômica é permanente e não declarada. É a ferrugem invisível que corrói os alicerces dos países. Por ser invisível, a guerra econômica não é detectada pelas Forças Armadas, que são voltadas para os ataques convencionais, em razão da sua formação e treinamento específicos. A guerra permanente ao capitalismo que estamos enfrentando requer conhecimento e experiência multidisciplinares, que as Forças Armadas não têm. É por isso que o núcleo monolítico do poder nacional, fusão do povo com as Forças Armadas, deve enfrentar o inimigo real do Brasil, os piratas internacionais e seus prepostos. Quando ele fala isso, ele está se referindo aos globalistas, aos metacapitalistas, à nova ordem mundial, George Soros, Rockefeller, Rothschild, e por aí vai, City de Londres. Está falando todo esse povo aí, entendeu? A classe política, os barões e baronas. Ele fala aqui, é por isso que o núcleo monolítico de poder nacional, fusão do povo com as Forças Armadas, deve enfrentar o inimigo real do Brasil, os piratas internacionais e seus prepostos, a classe política e os barões e baronetes do serviço público. O problema não é ideológico ou político. Estamos sendo atacados através de ações de guerra comercial permanente. Para enfrentar essa guerra, temos que afastar os instrumentos da pirataria internacional do poder do Estado, a classe política e os próprios governantes, ou continuaremos a ser atacados por quem deveria nos proteger. E é verdade. Com todo respeito às opiniões contrárias, não se pode enfrentar essa guerra econômica com política partidária e, menos ainda, com eleições controladas pelo inimigo. Mesmo com os melhores candidatos do mundo, militares ou civis, a guerra é o contrário da virtude. Por isso, os segmentos esclarecidos da sociedade não se podem dar o luxo da inocência, ou o Brasil sucumbirá. Eleição é traição. Intervenção cívico-militar já. Quer dizer, não precisa falar mais nada depois de ler um texto desse, né? Um texto que coloca todos os pingos nos is, né? E mostra tudo que vem acontecendo em nosso país. Tudo que vem acontecendo em nosso país. Estou te mandando mais uns aí, Saad, que aí você vai separando para mostrar que eu fiz até um hangout relâmpago aí, mas muita gente não pôde assistir. Eu tenho certeza que os patriotas têm uma audiência muito melhor. Te mandei aí você seleciona. Alguns eu consegui já baixar, outros estão baixando. Você veja aí, tem até um procurador aqui, eu até repeti um aqui para você. Tem o padre Paulo Ricardo aí, tem uns vídeos bons, né? A Áustria expulsa Jorge Soros, o financiador da esquerda e do globalismo. É muito bom isso aí, eu te mandei, mas eu queria fechar nisso daí, que eu falei, essa fala do Ribas aí, que foi muito importante. Então, eu vou até ver se a gente consegue trazer mais alguém para a mesa, enquanto você prepara aí a tua fala aí, que você vai falar e depois vai colocar o vídeo, né? E deixar um abraço a todos os amigos do chat aí. Não, enquanto você vai vendo aí, de qualquer maneira, assim, já vamos passar o vídeo, isso é importante, tem os vídeos. Eu só queria comentar alguma coisa, o pessoal fala da Copa e tal. Eu sou da época que torcer era uma coisa muito gostosa. Eu sou da época que eu me lembro de torcer desde 66, 70, que foi uma delícia, 74 mesmo perdemos. Porém, assim, na época existia o patriotismo e torcer era gostoso. Porque é gostoso, sim, você sair e torcer por uma coisa que é do Brasil, como a seleção de vôlei, como uma seleção de basquete, como, na época, Ayrton Senna. Era uma delícia isso, torcendo pelo Brasil. Entretanto, de 98 para cá, eu descobri vivencialmente que o negócio, claro, não funciona, desde a França. Até mesmo porque eu era empresário de uma atriz que estava na França e 3 dias antes da Copa, essa atriz me ligou e falou, Carlos, vamos embora, me tira daqui, era da Globo, me tira daqui, muda minha passagem para Nova York, porque o Brasil vendeu a Copa. Foram palavras dela. E de lá para cá eu duvidei, aquela coisa toda, mas aconteceu. Então, o
a torcida fica assim, é muito complicado. Claro que é ruim ver o país perder, claro que é. Nós estamos com um problema de juiz, inclusive, né? Técnicos e juízes. Né? Juiz, você vê, não precisa nem falar o que está acontecendo. Porém, o Brasil está dormindo. Você vê uma quantidade de pessoas ligadas na telinha para ver uma televisão, e eu não consigo ver a mesma coisa acontecendo quando estão acabando com o nosso Brasil. Não só a parte jurídica do STF, mas é como tudo, é o agrotóxico que está indo por aí. Você vai dizer, agora nós vamos ter veneno que todos os países, contramão do mundo. E aí vem mais ainda, você vê, existe um desenho muito grande. O que o vice-presidente veio fazer aqui no Brasil? Qual é o recado que ele deu? Logo depois que o vice-presidente veio aqui para o Brasil, soltaram o Zé Dirceu. Vai ter o Foro de São Paulo agora, acho que dia 15 de julho, alguma coisa assim. É uma questão de começar a ver atento o desenho mundial. Eles estão forçando, sim, uma situação que eu não sei qual é a saída. É a saída das Forças Armadas? É a saída ir contra elas? Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe, está tudo meio bagunçado. Aí vem o general, fala algumas coisas como vídeo, eu não vi o vídeo dele, eu só vi escrito, então falaram, inclusive, que ele falou na época da ditadura. Eu não consigo entender se um general falar época da ditadura, porque o Vilas Boas, mesmo sendo o que é, ele nunca falou ditadura. E machuca, dói no ouvido de um intervencionista escutar época da ditadura, porque eu me pergunto, quem fala ditadura não conhece o que é uma ditadura. Não tem a mínima ideia do que é uma ditadura. Eu não vi e não conheço ninguém, se você conhece, me avisa, alguém fugir do Brasil de jangada. Teve alguém que fugiu do Brasil de jangada nessa época? Ao contrário, as pessoas vinham para o Brasil porque tinha trabalho. Você entrava e saía do país à vontade, não precisa ficar de pedir licença, nada disso. Era só ter o passaporte, mesmo para a América do Sul, era só ter a identidade, você atravessava tranquilamente. Então não tinha esse problema. Ditadura. Nós tivemos aqui a época do droga, sexo e rock and roll, uma época onde foi travada, foi conhecida como droga, sexo e rock and roll. Alguém chama de ditadura, foi uma época colorida, uma época hippie. Uma época hippie com ditadura não combina também. Uma época de secos e molhados com ditadura também não combina. O Woodstock, movimento Black Power, movimento feminista, o início do biquíni, inclusive biquíni, aquele asa delta, depois veio o topless, bossa nova, Jovem Guarda, as pessoas falam que tivemos ditadura aqui, mas é só uma imbecilidade muito grande para alguém falar alguma coisa a esse respeito. Pode falar alguma coisa em relação à época de algumas repressões que tiveram contra criminosos. Porque hoje a esquerda acha muito estranho você reprimir um assassino, um estuprador, um sequestrador. Não é assim? O cara assaltou um banco, coitadinho, assaltou um banco. Então a gente vê que a esquerda realmente ela gosta de ajudar o criminoso, porque a repressão teve quem ajudava ou teve em cima dos criminosos, porque o que eles fizeram foram barbaridades. Eu não sei o que vai acontecer, algumas pessoas me perguntam, eu realmente não sei mais o que vai acontecer, e mesmo que eu, às vezes, tenha até alguma ideia do desenho, porque nós nos conversamos, eu converso com muita gente, pessoas que estão mais ligadas a algumas pessoas das Forças Armadas, eu conheço algumas pessoas das Forças Armadas, mas ninguém tem uma resposta. E se alguém vier aqui com uma resposta, como já tiveram, você vê, nos últimos 4 anos de Hangouts, quantas pessoas prometeram que a intervenção ia acontecer? E não vai acontecer de imediato. Eu espero que aconteça. Esses dias eu vi um vídeo do James, eu acho que ele é do pessoal de preto do Rio de Janeiro, daqueles homens de preto do Rio de Janeiro, e eu até entendi o que ele está falando, porque parece que as Forças Armadas estão pedindo para que nós, intervencionistas, precisamos ter mais confiança neles, que eles vão tomar conta das urnas eletrônicas e tal, e que se não der certo isso, aí eles vão agir. Mais uma vez, nós vamos ficar esperando mais uma vez tudo isso acontecer e mais gente morrendo. Mais gente morrendo. Mais empresas fechando. Mais bandidos sendo solto. E aí? Eu me pergunto como é que fica o Brasil. Eu pergunto a você. Você intervencionista, não preciso nem falar, porque nós estamos falando a mesma língua. Eu falar para você, está tudo bem. Eu debato com esquerdistas, adoro debater, inclusive com pessoas de direita, aquelas que vão votar. Me pergunto, cara, em quem você vai votar? Eu falo, independente de quem eu vá votar, as urnas eletrônicas votam sozinhas. Existem pessoas que controlam. Lênin já falava, não importa em quem será votado, importa quem vai controlar os votos.
Quem faz a contagem? Quem faz a contagem são as urnas eletrônicas. Então, eu fico perguntando, pô, legal, vamos apoiar esse candidato. Apoiar candidato em urnas eletrônicas é algo que não consigo compreender. O tico e teco aqui não bate. Porque se urnas eletrônicas, mais provável do que é, que elas são fraudáveis e são fraudadas, onde vai confiar? Ou você acha que o Brasil, Cuba e Venezuela são os melhores países, os mais inteligentes do mundo para poder usar as urnas eletrônicas, né? É óbvio que não. A urna eletrônica, o Fernando Henrique trouxe para cá para se perpetuar no governo. Esta é uma maneira. E é o que está acontecendo. A esquerda está... Pode perceber, desde 94 eles estão... Quando o Fernando Henrique entrou, eles não saíram mais. É PSDB, PT, PSDB, PT e a mesma merda. São esquerdas da mesma maneira. Agora o Fernando Henrique veio com uma dessa de achar que é centro. Quer dizer, uma hora ele é esquerda marxista, uma hora ele é fabianista, ele mesmo fala. Agora ele está se achando que é centro. Para enganar quem? O problema é para enganar o povo. E quando eu falo do povo, eu não falo do povo humilde, eu falo do povo que tem consciência assim, que tem educação, o povo que tem habilidade, que tem neurônios, que leem, que tem um computador, que tem estudo. Eu falo desse povo que é medíocre. Nós temos um povo brasileiro, classe média, medíocre. Medíocre. Nós estamos levando o nabo, na realidade a mandioca, no rabo, e ela está entrando e o povo brasileiro gritando gol ou chorando porque o Brasil foi desclassificado. Na realidade, o Brasil foi desclassificado há muito tempo. O Brasil está sendo expulso. Estão levando o nosso Brasil embora e as pessoas não se percebem. O Brasil está sendo picotado. É um Brasil aos pedaços. E as Forças Armadas... Nem falo nada. Vou pôr o vídeo aí, Tony. É mais fácil pôr o vídeo, porque... Meu, fala. Deixa eu ver se o vídeo entra aqui. Tony, me avisa se o áudio vai sair, tá? Porque o meu computador estava com um problema de vídeo, então eu não sei se ele vai ter acesso a... Vai sair, né? Então, vamos lá. Me avisa só se vai sair. Fala aí, galera, tudo bem? Graças a Deus, né? Lá no Rio a coisa não ficou muito estranha, não, mas é bom a gente ficar alerta, tá? Trago aqui para vocês, né, uma matéria da Exame, dia 1º de fevereiro. Trump levanta 9,6 milhões em dezembro para a sua candidatura em 2020. Você fala, candidatura em 2020? Que história é essa? O cara mal entrou, já está pensando em candidatura para 2020, né? Matéria aqui do G1 também, o Trump registra já o slogan de campanha de 2020, Keep America Great, né? Vamos manter a América grande. O pedido foi apresentado no dia 18 de janeiro, antes mesmo da posse, né, para o primeiro mandato. Aí você pensa, esse cara é psicopata, né? Por que esse cara está fazendo isso? Por que ele nem começou o primeiro mandato e já está juntando dinheiro anunciando a campanha do segundo? Aí você precisa de conteúdos como o que somente o professor Olavo de Carvalho pode trazer, que é o seguinte, ó. Donald J. Trump acaba de se registrar como candidato à presidência nas eleições de 2020. É um ardil para pegar o George Soros. A lei proíbe formalmente as ONGs de fazer propaganda contra qualquer candidato presidencial. Doravante, qualquer das ONGs do Soros que falar contra Trump estará cometendo crime eleitoral. Isso fecha automaticamente vários megafones. Aí você fala, eu não faço a mínima ideia de quem seja George Soros. Aí a gente pega uma matéria aqui, Infomoney, do Bloomberg, né? E aqui, ó, por que George Soros financia movimentos de esquerda? Entenda. Vou ter que ler isso aqui para vocês, tá? O nome desse cara, Alan Gunning, que fez a matéria, ele tem mestrado e doutorado em economia, né? Infelizmente, poucas pessoas sabem isso no Brasil, sobre George Soros, mas a gente acha algumas matérias, não matéria de site esquizofrênico, né? Tipo, eu sou o Daniel e sou maluco.com. Não, a gente está falando em Infomoney, né? Então ele diz aqui, ó, o casamento aparentemente contraditório entre um bilionário capitalista com grupos de esquerda desperta a seguinte pergunta: como um bilionário capitalista especulador do mercado financeiro decidiu financiar grupos de esquerdas e por quê? Basicamente, porque muitos movimentos de esquerda não são necessariamente contra o capitalismo de George Soros.
contra os valores e princípios conservadores, mas são contra os valores e princípios conservadores, base da civilização ocidental, que representa, obviamente, uma resistência aos anseios globalistas de Soros e outros grandes capitalistas, tema muito discutido em outros países e totalmente obscuro no Brasil. Por isso que eu falo, galera, se você ler coisas só que rola no Brasil, você está completamente desinformado da ordem mundial, mas agora eu digo para vocês. Para além disso, porque George Soros financia movimentos de esquerda, não é só o George Soros que financia, é a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, toda essa galera, multibilionários e também banqueiros. Aí você pensa, poxa, mas o pessoal de esquerda não luta exatamente contra os banqueiros? Exatamente. Só que no alto escalão, eles sabem que essa luta contra os banqueiros é uma fachada. Agora, no baixo escalão, no imbecil coletivo, lá no idiota útil, aí eles por mesmo, eles acham que estão lutando contra o capitalismo, mas quem patrocina eles são os próprios capitalistas, tá certo? Porque Ludwig von Mises já mostrou isso há muitos anos, que o socialismo ele é economicamente inviável, ele só sobrevive com empréstimos bancários. E quem vai fazer os empréstimos? Os grandes banqueiros. Outra matéria aqui, ó, Jornal Extra, a esquerda brasileira quer definir o que pensa, e com dinheiro de bilionário americano, tá certo? Bilionário naturalizado americano, né? Então tá aqui, vai falar de como George Soros financia todos os movimentinhos de esquerdinha caviar, a galerinha aí de passeata das mulheres, essa garotada toda aí de Fórum Social Mundial, tudo uma palhaçada isso, financiado por George Soros. Se você quer ter um entendimento profundo sobre o que está em jogo no financiamento de campanhazinha de esquerda feito por grandes conglomerados capitalistas, você quer entender bem isso, você precisa conhecer melhor o Felipe Moura Brasil e ver essa matéria aqui sobre o George Soros, chamada O Dono do Mundo. Eu ouviu falar em Occupy Wall Street? Eu ouviu falar em Black Lives Matter? Patrocinado por esse cara aqui, tá certo? Vou deixar uma matéria para vocês aqui, darem uma olhada lá depois, com calma. Agora, se você quer se aprofundar mais no tema, eu quero indicar para vocês aqui a minha loja virtual, loja de Vendendo Original, e lá você vai encontrar, entre outros materiais... Bem, que já foi, está fazendo loja virtual, já pode ficar sem nada, não tem problema nenhum. Tá aí o primeiro vídeo, Tony. Primeiro vídeo passado, falando um pouco de quem é e como é, o que é a nova ordem mundial. Coisa que impressionante, que nos dias de hoje, nós estamos falando de 2018, onde a nova ordem mundial é falada abertamente na Europa, abertamente nos Estados Unidos, em vários países do mundo, inclusive no nosso Congresso. E tem pessoas que ainda acham, Tony, que isso é apenas uma teoria da conspiração. Impressionante. Com você, Tony. Não, para você ver, né? Esse vídeo é excepcional, né? Acho que é do Felipe Moura Brasil, é um jovem, né, repórter, mas é um cara muito esclarecido. E eu peguei esse vídeo, infelizmente eu passei no hangout que eu fiz domingo, estava com pouca gente, tentei ver se você estava no pedaço também, para entrar comigo, mas eu quis te mandar porque eu passei vários vídeos aí no hangout dos Patriotas, inclusive eu vou te mandar o da urna eletrônica aqui, que eu vou ver onde é que está, se eu não te mandei já nesse bolo aí, porque foi o melhor vídeo da urna eletrônica que eu já vi, né? Melhor vídeo. Eu quero ver se eu acho ele e te mando, entendeu? Para tu passar. Mas tem aí um vídeo também, já seguindo essa sequência, que você pode colocar do padre Paulo Ricardo, falando também, né, da nova ordem mundial. Esse do Papa, né? Onde tem o nome, o título, o Papa também. O Paulo Ricardo é maravilhoso nesse vídeo, ele é muito esclarecedor, entendeu? E vale a pena tu reproduzir ele. Mas para os amigos, né? Esses vídeos aí, a fala desse menino falando, só para vocês terem uma ideia, o George Soros, eu até queria agradecer o meu amigo lá da Bahia, né? O Adelmo, que ele me corrigiu quanto à nacionalidade do George Soros, que eu pensei que ele era austríaco. Não, ele é húngaro, mas ele foi expulso da Áustria. A Áustria detonou ele, e ele foi para a Alemanha.
Porque na época, isso aí o Adelmo me passou, na época do nazismo, ele entregava as crianças, né, austríacas aos nazistas, entendeu? Já não valia nada desde pequeno, né? Entendeu? Então, esse cara está sendo expulso da Áustria, a Hungria também já está com o pé atrás com ele, vários países. E o Trump também está armando já a arapuca para expulsar ele dos Estados Unidos, tá? Porque ele acha que ele tem dupla cidadania, entendeu? Mas é isso aí, Carlão. Não tem muito o que falar desse vídeo aí, porque ele é autoexplicativo, mostra todo o financiamento que esses caras, se não me falha a memória, estão investindo em torno de 15 milhões de dólares, entendeu? Em eleições, Jorge Soros, e aí é o que o cara falou, né? Eles investem nas esquerdas, né? Mas são capitalistas, entendeu? O interesse é um interesse muito grande, não é só o interesse capitalista. Lógico. O interesse deles é muito grande. Inclusive, as pessoas não estão se ligando. Você vê, esse vídeo, eu preciso achar esse vídeo daquela secretária da ONU, que falou que seriam necessários eliminar em torno de 70% da população. E hoje, é só ver o que está acontecendo no cenário mundial, o que eles estão fazendo. E, inclusive, deixando com que as pessoas mesmo se matem. Aqui no Brasil não precisa fazer muita coisa, né? Só de soltar bandido. O que você está falando é daquela moça que uma secretária da ONU. Esse vídeo tem uns 5, 6 anos atrás, 4 anos atrás, uma coisa assim. Eu tenho ele aqui. Eu preciso encontrar esse vídeo. Se tiver, me passa. Eu quero fazer um hangout só com isso, para que as pessoas entendam que não é uma teoria da conspiração. A coisa o buraco é muito mais embaixo. A questão não é ser... A pessoa fala, pô, você é intervencionista. Não, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor da justiça social, eu sou a favor de ter a liberdade de expressão. Agora os esquerdistas estão mandando aí um banner no Facebook, o que é o nazismo, o que é a esquerda e o que é a direita. Eu nunca vi coisa mais controversa do que essa. Eu debati com um professor meu, falei, me diz em qual país do mundo a esquerda age assim como você está falando, na implantação. Na implantação, eles prometem. Tudo isso eles prometem, mas eles entregam tudo isso que você colocou, que é o nazismo, que é a direita. Me diz um país imbecil. E o imbecil até hoje não me disse. Entendeu? Então, e tem povo brasileiro que olha e fala, puxa, ser direita é ruim. A questão não é mais ser direito ou esquerda, é ser brasileiro. É querer liberdade, é querer estar livre. Quer passar o vídeo? Você veja o seguinte, cara. O que o Supremo Tribunal vem fazendo ao longo desse tempo aí, cara, é o absurdo dos absurdos. Porque quem tem que fiscalizar, pela nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal, é o Senado Federal. É ele que pode propor o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E engraçado que existe o Conselho Nacional de Justiça, né? O Conselho Nacional de Justiça foi criado acima para evitar o corporativismo, entendeu? Evitar o corporativismo. E ninguém faz nada contra o Gilmar Mendes, cara. É uma coisa impressionante, contra o Toffoli, contra o Lewandowski, que estão colocando todos os caras criminosos, crime de lavagem de dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, né? Não prendem ninguém da classe política, né? E surpreende o cara que está vendendo a sua melancia na esquina. Cara, justamente. Esses são presos. Você veja bem que agora vai ter reunião do Foro de São Paulo em Cuba, acho que, se não me falha a memória, 17 de julho, por aí. E o Zé Dirceu vai estar lá. O Zé Dirceu vai estar lá, porque o Toffoli deu todas as garantias de liberdade para ele, de viajar, ter o passaporte, tudo na mão dele, entendeu? Então isso é premeditado. Tudo isso, para mim, foi premeditado para o Zé Dirceu representar o PT na reunião do Foro de São Paulo, já que o Lula está preso. Eles tentaram de tudo que foi jeito para soltar o Lula. Entendeu? Mas não tem um problema, não, porque eles vão botar o Lula na rua em breve. Porque o Toffoli está assumindo o Supremo Tribunal Federal e vai colocar de novo em pauta a prisão em segunda instância, para ser modificado, e o Lula vai para a rua.
Entendeu, meus amigos? E é isso que eu fico me perguntando, aonde andam as Forças Armadas? Eu me pergunto aonde anda as Forças Armadas, que é a última instituição de manutenção verdadeira da democracia do país. Porque isso que o Supremo Tribunal Federal está fazendo não é democracia. Isso nunca foi democracia. Por quê? Ao rasgar a Constituição do Brasil diversas vezes, como eles fizeram desde o impeachment da Dilma, onde houve o conluio entre o Renan Calheiros e o Lewandowski, para fatiar a Constituição naquele momento, que ela não perdeu os direitos políticos dela, vocês sabem disso, nós só estamos aqui colocando, exemplificando. O outro exemplo foi o plebiscito do desarmamento, em que nós ganhamos para não sermos desarmados, e o Lula começou a colocar vários empecilhos na legislação que praticamente inviabilizou o porte de arma, que as pessoas têm o direito a comprar arma, entendeu? Com facilidade. Lógico que eu não sou favorável a vender arma para qualquer um, não é isso que eu estou falando. Mas a pessoa que tem idoneidade moral, atestado de sanidade física e mental, tudo legal, cidadão de bem, como era. Poder ter sua arma para se defender. Não é como isso? Era até 2003, 2004, era assim. Nós podíamos comprar, o cidadão de bem, diferente do que esses imbecis falam da esquerda, cidadão de bem é aquele que não tem nenhum processo criminal. Nós podíamos comprar até 9 armas e ter até 6 portes de armas. Nós não podíamos comprar 12, bazuca, metralhadora, mas armas de defesa, o 38, o 3.8, sei lá, essas armas nós poderíamos ter. Isso é democracia, isso é liberdade, o poder de se defender. Não é qualquer cidadão, nunca foi qualquer cidadão. O criminoso não pode ter arma, hoje o criminoso tem arma. E vai falar mal do cara. Se ele vier te assaltar, Tony, você tirar a arma dele, você vai levar um processo, porque ele vira a vítima e você vira o agressor. Com essa lei esquerdopata, dessa lei esquerdista, o país hoje é socialista. Aí quando você fala, cadê as Forças Armadas? Eu me pergunto, até entendo, porque se as Forças Armadas entrarem hoje, muitos brasileiros vão contra, eu não consigo compreender isso. Vamos chamar o Batman, porque o que resta é o Batman. Através das eleições, as pessoas não conseguem entender, o brasileiro está emburrecido, Tony. É impressionante. Eu não falo de todos, e não falo do povão. Eu volto a repetir, quando eu falo de brasileiro, é brasileiro, pelo menos que subentende de classe média, que tenha classe média abaixo, alta ou média, tanto faz, e daí para cima, que tenha o mínimo de cultura, o mínimo, que tenha neurônios, que sabe fazer uma conta de 2 mais 2. Nem falo dessa juventude babaca que agride professor, não. Eu estou falando de pessoas responsáveis, de empresários, de empreendedores, de advogados, de médicos, de dentistas. Eu falo dessa legião que quer votar. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. E vamos votar no campo do inimigo, com as regras do inimigo. Ainda tem isso. Mas agora, General Mourão quer ir a favor das eleições, confia em mim. Até quando nós vamos ficar confiando? Essa é a minha pergunta. Não podemos. É óbvio, nós somos intervencionistas, precisamos confiar, mas, até quando? Essa é a minha pergunta. Até quando fica a situação? Porque é indecente o que estão fazendo. Nós estamos numa ditadura de toga. Isso é uma ditadura de toga. Com certeza. Com certeza. Isso é uma bagunça de toga. Né? De anarquia, de bagunça. E com todo o poder que tem o Centro de Informação do Exército, o CIEX, os caras será que eles não têm a capacidade de saber, de enxergar isso? O que eles estão enxergando que não estão sabendo? Outra coisa também, Tony, eu vou alertar aqui, esse negócio de vamos eleger os soldados. Eu não vi ninguém das Forças Armadas, ninguém, pelo menos assim que eu saiba, chegar em alguns intervencionistas, pelo menos, que nós somos de ponta. Gente, vem cá, nós temos uma outra estratégia. Vem comigo. Não, de repente, não, agora vamos eleição. Porra! Parece os impeachmentistas. Eu não consigo compreender isso. Os intervencionistas estão pegando pesado porque estão vendo alguma coisa e confiam nas Forças Armadas. Você que se tem alguém nas Forças Armadas, por que não vem? Não precisa falar comigo, eu não sou líder de nada. Mas, quantas pessoas têm de credibilidade por aí que estão pedindo intervenção? Por que não chamaram numa reunião? Vamos mudar essa estratégia. As Forças Armadas teriam todos os intervencionistas a favor.
mas não quer nem saber. Nos chamam de treslocados, de loucos, de malucos, disso, aquilo. Vamos deixar até onde? Mais de 100 mil pessoas morrem pelo crime. Só que pior que uma guerra, e está tudo andando pela lei, pela ordem, precisa tirar essa lei e ordem da bandeira, porque já não existe mais há muito tempo. Na minha opinião, tá? Essa é só a minha opinião. Mas vamos lá. Quer seguir o vídeo? Segue o vídeo. Eu gostaria de apresentar para vocês, hoje, um livro do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, um sacerdote e jornalista, doutor em teologia, que tem se dedicado muito ao estudo dessa realidade da nova ordem mundial. Né? E nós temos a graça de ver publicado. Olha, o vídeo tá fora de foco mesmo, tá? Não é nada daqui nem de lá. É o próprio vídeo original que você passou, que ele tá um pouco desfocado, tá, Tony? No nosso país, um livro dele, Poder Global e Religião Universal. Esse livro foi publicado pela editora Eclésia. Né? Então, aqui, vocês vão encontrar no site da editora Eclésia. E eu gostaria de tratar do tema desse livro, apresentando o livro como tal, para incentivar a leitura dele para os nossos alunos e para aqueles que acessam o nosso site. Do que é que se trata? A primeira coisa é vocês entenderem que se trata de um homem que estudou profundamente o assunto. Então, tudo que você vai encontrar aqui nesse livro é fartamente documentado. Né? O senhor Sanaúja, quando afirma as coisas, afirma com inúmeras citações de pé de página. Então, não é assim uma pessoa que vê conspirações nas esquinas e, alucinado, começa a ver coisas. Não. Ele fala, afirma e mostra os documentos do que ele está afirmando. Né? Trata-se, então, de um livro que está vendo, olhando para a política da ONU, sobretudo, nos últimos tempos, mas também das grandes fundações, né, mundiais, e vê que existe um projeto, existe uma espécie de sintonia entre aquilo que a ONU está fazendo, que as grandes fundações estão fazendo, e que os movimentos neomarxistas estão fazendo ao redor do mundo. Todos eles têm um projeto de uma nova ordem mundial. E esse projeto de nova ordem mundial, ele desemboca numa religião. Uma religião que não tem dogmas. Né? É uma religião do relativismo, mas que tem palavras-chave, que são quase que, digamos assim, simplesmente slogans que são jogados, como paz, solidariedade, justiça, fraternidade, etc. Então, trata-se de uma religião que não tem uma agenda moral judaico-cristã, não tem um ensinamento moral fixo, tudo é muito relativo, mas que usa, né, palavras que soam, palavras que falam ao homem moderno. E assim, essa nova religião sem um Deus específico, sem dogmas, ela está baseada no relativismo moral, mas também numa espécie de neopaganismo, onde o ecologismo desempenha uma função importante. Começa-se a falar de uma veneração da Mãe Terra, a Mãe Terra que padece, a Mãe Terra que sofre, que
tem dores do parto, etc., e que o homem deve, então, respeitar a mãe terra, né? E o Leonardo Boff tem se prestado a isso. É interessante, um homem que, na nossa fantasia, digamos assim, na visão popular, quem é Leonardo Boff? Bom, Leonardo Boff é o defensor dos pobres, né? É o defensor da libertação, é o homem da justiça social, etc., etc. E agora ele se presta ao papel de ser o garotinho de recado das grandes fundações internacionais e da ONU. Ou seja, não estamos aqui falando de um pobrezinho oprimido, perseguido pelo santo ofício, como é a imagem que ele gosta de distribuir por aí. Nós estamos falando de um homem que está a serviço, voluntário e livre, obediente, submisso à nova ordem mundial. E quer nos colocar debaixo dessa grande obediência a esses novos caciques da nova ordem mundial. E assim também o nosso amigo Hans Kim, né? Hans Kim, teólogo que era católico e perdeu o direito de ensinar a teologia católica, né? É importante lembrar que perdeu isso antes de Ratzinger ser prefeito da doutrina da fé, e nós acharmos que tudo termina na conta do cardeal Ratzinger, né? Mas eu tenho que ver aqui, bota na conta do Papa. Pois bem, Hans Kim não é teólogo católico, mas se apresenta, continua se apresentando como teólogo católico, e ele coloca essa realidade na nova ordem mundial, né? E tem aí, inclusive, uma série de vídeos em que ele revê cada uma das religiões conforme esse novo dogma relativista, né? Ou seja, ele apresenta cada religião e tira daquelas religiões aquilo que ele pode sugar desses novos jargões: solidariedade, fraternidade, partilha, tolerância, multa, etc. Todos esses, digamos, essas bandeiras, esses slogans, que dizem, mas não dizem. Ou seja, dão uma aparência de cristianismo, mas que, na verdade, são aquilo que o próprio cardeal Ratzinger já denunciou: um moralismo político. Ou seja, uma espécie de tintura moralizante que faz com que agentes políticos tenham uma boa aparência social, mas que, no fundo, trata de pessoas relativistas que não são homens que abraçaram a ética judaico-cristã, ou seja, a moral judaico-cristã, é que nós, como cristãos católicos, cremos. O fato de que nós é quem temos o direito de educar os nossos filhos e não o Estado, não a nova ordem mundial, não essa inteligência, essa classe de intelectuais que dizem que é que nossos filhos vão aprender. Isso é uma coisa que as pessoas têm prestado pouca atenção. Mas vejam, por exemplo, que toda a estrutura escolar no Brasil está indo nessa direção. Ou seja, eles ensinam aos nossos filhos, na sala de aula, o Estado é o benfeitor. O Papai Noel que dá a Bolsa Família, etc. E que papai e mamãe são os criminosos. Se papai e mamãe triscar a mãe em você, meu filho, você chama a polícia de camburão e buscar papai e mamãe. Então vejam, o Estado é o benfeitor que defende a criança desta instituição terrível chamada pai, mãe, unidos numa família. Está entendendo? Então, logo, dentro da nossa escola, os nossos filhos são ensinados a não considerar seriamente o que o pai e a mãe estão ensinando. Ou seja, o que papai e mamãe ensinaram é careta, é ultrapassado, não vale nada. O que vale é o que nós estamos ensinando para você. Então vejam como as coisas estão se tornando sérias e graves. Já está sendo implantado no nosso país. E vamos nos preparar. Primeiro passo, tomada de consciência. Primeiro vamos estudar. Antes de dar a cara a tapa, antes de sairmos, nos organizarmos.
Se nós não despertarmos os cristãos para o que está acontecendo, vai limitar a gente fazer grandes projetos. Então, despertar as pessoas, acordá-las, fazer as pessoas saber o que está acontecendo. Agradecemos para que en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en estos días en África, se tomen decisiones que beneficien a todos los pueblos, especialmente a los más pobres. É necessário um novo paradigma moral para melhorar o mundo. Foi o que afirmaram 129 líderes religiosos do G8 em uma reunião de cúpula interreligiosa em Roma. O encontro do G8, constituído por Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia, concluiu com um apelo à ação conjunta. Colocou-se especial atenção na realização dos objetivos do milênio, que deveriam ser cumpridos até 2015, e que incluem uma drástica diminuição da pobreza e políticas de redução e não de proliferação nuclear. O Papa, através de uma mensagem, convidou os líderes a promoverem o bem comum. A reunião de cúpula realizou-se no dia 16 e teve início em Áquila, com uma visita à região atingida pelo terremoto. O novo encontro religioso do G8 será realizado no Canadá, em 2010. No último dia da cúpula do G8, o grupo dos 8 países mais industrializados do mundo, o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi anunciou a aprovação de um plano de luta contra a fome de 20 bilhões de dólares. Berlusconi afirmou que o objetivo do projeto é garantir o abastecimento de alimentos no mundo, assegurar o desenvolvimento duradouro da agricultura e fornecer uma ajuda alimentar de urgência adequada. Bento XVI enviou um telegrama ao novo e 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no qual ele pede que promova a paz entre as nações. O texto original em inglês do telegrama foi assinado pessoalmente pelo Papa. No telegrama, por ocasião da tomada de posse, segundo informa a Zenit, o pontífice pede a Obama que confirme sua e promover a compreensão, a cooperação e a paz entre as nações, para que todos possam participar do banquete da vida que Deus preparou para toda a família humana. O Papa pede ao novo presidente que promova o respeito à dignidade, à igualdade e os direitos de cada um de seus membros, especialmente os pobres, os marginalizados e os que não têm voz. A crise econômica mundial foi um dos principais assuntos tratados na terceira encíclica do Papa Bento XVI. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética, e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas gerados pela crise. De uma autoridade política mundial, de uma autoridade política mundial, de uma autoridade política mundial, de uma autoridade política mundial. Tá aí, Tony. Não entendi muito esse vídeo. Estava o vídeo do padre, quem colocou o vídeo acabou colocando algumas coisas meio contra ele, não entendi muito bem, mas tá aí. De qualquer maneira, está passado. Mostra, pelo menos assim, o que esse Papa está fazendo aí é algo bem estranho. Eu não vou entrar no assunto religião, realmente é algo que eu não vou fazer, depois você pode falar. Eu só quero responder uma pessoa aqui que diz que na família dela não se fala em intervenção, porque acho que é loucura.
Você tem várias maneiras de mostrar. Faça perguntas. Como? A pessoa vai começando, como eu fiz agora recentemente. Como? Com os urnas eletrônicas fraudadas? Como? Vai perguntando como resolver o problema da situação. Ela vai chegar ou chamar as Forças Armadas ou chamar o Batman, um dos dois, não tem solução. Eles não conseguem, ninguém consegue dar uma solução, a não ser que o cara acredite na classe política, aí tudo bem. Eu acredito nos políticos, beleza, então você vai falar o quê com um cara que acredita no político? Isso é como eu faço. Eu faço com que a pessoa vai dando resposta para ela mesma. A hora que ela vê, para ela mesma, a hora que ela vê que ela não tem saída, fica mais fácil. Ela fala, a única saída é ou o Batman, os Vingadores, ou as Forças Armadas. É uma questão simples de resolver. Não entre de frente, não, porque você pode perder, porque o pessoal fica nervoso. Segue aí, Tony, com você. O padre Paulo Ricardo, ele vai fundo, né, nessa parte das fundações, né, Rockefeller, Ford, Morgan, né, que são as famílias, né, aquelas famílias que sionistas, né, muitos sionistas, né, Rockefeller, Rothschild, por aí vai, e também toda essa situação dos jesuítas, né, velho? Porque nós mostramos no Hangout aí que nós passamos, né? Quem manda no mundo são os jesuítas e hoje, juntamente com os sionistas, né? Que é onde está o capital. Tanto é que na reunião agora do Clube de Bilderberg, né? Estava um membro do Vaticano, enviado pelo Vaticano, né? E estava lá os representantes dos sionistas, né, a Universidade de Harvard e outras universidades dos Estados Unidos. Então, a coisa é séria. O padre Paulo Ricardo ele tem conhecimento do que está acontecendo, entendeu? E esse vídeo é muito esclarecedor, né? Muito esclarecedor. Quase todos os vídeos do padre Paulo Ricardo são esclarecedores. Mas, Carlão, eu te mandei um vídeo aí de um amigo, o último agora que eu te mandei, falando do Foro de São Paulo, né? Muito importante. Se tu puder passar ele aí, não sei se você... Qual deles? Foi o último que você mandou? O último que eu te mandei. O último que eu te mandei. O César coloca muito vídeo desse cara aí, mas esse vídeo é muito importante. Vou baixar ele, então. Vai falando alguma coisa aí que eu já vou baixar já... Mas o que eu quero dizer aqui, né? E aí eu estou até... Você está com o chat aí, se os amigos estiverem fazendo pergunta aí, pode perguntar que a gente tenta trabalhar junto aqui. O que eu quero dizer é que o Brasil hoje... É das urnas eletrônicas que você passou, não foi esse? Tem um das urnas eletrônicas, que é do nosso amigo, o Simino, que abre esse vídeo, e depois entra o vídeo que ele está passando, que são importantes, mas eu estou buscando um outro. Eu estou buscando um outro também muito importante. Mas esse vídeo é esclarecedor também, que o Simino abre aí, falando, e depois ele já entra com o vídeo. Entendeu? Se tu puder passar. Mas tem antes desse, eu te mandei um outro, também falando do Foro de São Paulo. Muito importante, que esse daí está mostrando a aliança que o Foro de São Paulo está fazendo com a Eurásia, entendeu? Muito importante. Se tu puder passar aí, vai valer a pena, né? Porque hoje nós estamos com audiência, eu tenho certeza disso, para poder as pessoas viralizarem isso daí e fazerem chegar onde tem que chegar, né? Entendeu? É isso que eu acho importante. Agora, que nós estamos numa situação difícil, né? Eu não acredito que a gente vai resolver isso nas eleições, não acredito nisso, né? Até porque tem muita coisa ainda que está muito obscura, né? Obscura, e a gente só vai tomar o pé disso na hora H, nas eleições e depois das eleições, quem ganhar essas eleições, né? Então, a gente está muito, muito preocupado com isso tudo aí, muito preocupado. Não acredito se as Forças Armadas estão jogando todos os cacifes dela nas eleições, jogando no campo minado do adversário, né, como eles estão fazendo, né? Eu não acredito que isso daí vai dar resultado. Eu acho que eles vão cair do cavalo,
entendeu? Vão cair do cavalo e vão ver que vão ser enganados mais uma vez, né? Vão ser enganados mais uma vez, e o Brasil vai ficar nisso aí, né? Mais 4 anos. A gente não precisa de mais 4 anos para ser comunizado, não, viu, pessoal? Eu já acho que a gente está caminhando fortemente para daqui a 1 ano, no máximo, o Brasil está... Porque socialista o Brasil já é. Eu não tenho... E outra coisa que eu vou falar a vocês, se vocês pegarem o decálogo de Lênin, ele está completo aqui no Brasil, está completinho. Todas essas situações que o Supremo Tribunal está fazendo, são realmente tudo que eles planejaram. Tudo que eles planejaram, entendeu? Então, é isso daí que eu... Carlão, eu estou te passando o vídeo melhor. Esse é o mesmo que está aí com o Cimino, mas estou te passando ele na íntegra, né? Estou te mandando ele agora, rapidamente, entendeu? O Hangout hoje é um Hangout diferenciado. Eu vou passar direto da página dos Patriotas. Isso. E tem um outro muito bom que eu estou procurando, entendeu? É muito bom. Que eu estou tentando achar, que eu passei ele no domingo, cara. Eu vou procurar ele aqui, tá? Enquanto você passa esse próximo vídeo aí. Eu vou procurar ele aqui, tá? E aí mando para você aí. Eu vou achar ele, eu tenho fé em Deus aqui que eu vou achar, porque esse vídeo aqui é espetacular, entendeu? É espetacular. Ó, tô passando o vídeo, tá? Tá bom. Muito obrigado, Charles. O sucesso do Foro de São Paulo, ninguém discute. Você podia prever, por exemplo, todos de esquerda na América do Sul? Esse aí já é o catiço. Prever não, mas nós já lutávamos por isso. Nós criamos o Foro de São Paulo, que lutava para isso. Todos depois foram eleitos presidente da República. Parece que agora só falta o Ciro Gomes, que participava, ainda não foram. Ciro, Bernardo. Este ano nós tivemos já o encontro do grupo Bilderberg e agora o outro grupo que quer nos ferrar é o Foro de São Paulo, que vai se reunir em julho. Morales. Vocês podem ver na tela de vocês um PDF do Partido Comunista Cubano, PCC, já dizendo, convocando todo mundo para participar do Foro de São Paulo este ano. E será um encontro significativo porque será feito em Cuba, como aconteceu em 1993. Bachelet. O objetivo mais explícito, bem genérico e abstrato do Foro de São Paulo, como sempre, vai ser buscar a unidade da América Latina e do Caribe, a integração das esquerdas aqui. Correa. Vamos dar uma olhadinha no que a senhora Idalmi Brooks, do Comitê Central do Partido Comunista Cubano, disse, que serão os principais temas do Foro de São Paulo, para a gente ver aonde a merda vai dar. Claro que eles precisam dizer que eles vão reagir contra a ofensiva direitista contra a revolucionária, que é preciso focar nos jovens, etc. De las tareas que tiene la juventud en los espacios nacionales. Mas isso tudo é balela para boi dormir. Mas vamos ver agora do que vai se tratar o Foro. A reunião do Foro de São Paulo deste ano vai fazer uma homenagem, sabe para quem? Quem mais? El comandante máximo. Fidel. El comandantito Fidel Castrito. Y por supuesto, un momento especial. Una plenária sobre o pensamento de Fidel Castro. Este ano, o Foro de São Paulo vai dedicar-se a homenagear o Fidel Castro, que morreu em 2016, e sabe Deus, que já não está abraçado com o capeta. Esse aí já é o catiço, já é o 7 pés. Sim! Eles vão homenagear o Fidel Castro, o mesmo que em 1957, antes de tomar o poder em Cuba, deu uma entrevista ao Herbert Matthew, do New York Times, dizendo o seguinte, que consta aqui no Livro Negro do Comunismo. Vamos para os nossos comerciais. Você encontra o Livro Negro do Comunismo na minha livraria. Acesse o link na descrição. O mesmo Fidel Castro que disse o seguinte, abre aspas,
O poder não me interessa. Depois da vitória, ou seja, depois de tomar o poder, ferrar todo mundo como ele fez em Cuba, quero regressar à minha cidade e retomar minha profissão de advogado. Que bonitinho! Só que todo comunista se diz democrático, diz que não quer o poder, mas quando ele chegou ao poder, em 1961, a declaração de Fidel Castro disse: dentro da revolução, tudo; fora da revolução, nada. E aí, mas que Castro? Difícil. E aí ficou no poder de 1959 até 2016, quando o anjo da misericórdia fez questão de levá-lo para onde ele deve estar agora. E o demônio. Mas, além de toda a retórica ideológica, etc., do Partido Comunista Cubano, a Idame Brooks, do Comitê Central, disse que eles irão focar em 3 pontos que estavam nos incomodando, estão nos incomodando e nos incomodarão futuramente muito mais. E são 3 pontos. Ponto número 1. Cultura. O pessoal comunista lá de Cuba, que tinha mania de fazer revolução armada, etc. Agora, claro, isso já faz tempo, mas admitiram que o negócio tem que ser cultural mesmo. E perceberam que a ofensiva conservadora, que somos nós, está tomando conta do pedaço. E é preciso mexer nisso. O segundo ponto que eles irão focar é na comunicação. E a comunicação política, precisamente para essas lutas da esquerda regional, da esquerda continental. Por quê? Porque nós aqui nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, estamos tomando conta e eles estão, ó, se ferrando de verde, amarelito. E o outro ponto, veja se isso não te preocupa. Esse aí já é o catiço. É a judicialização. Donde puedan hablar de judicialização da política. Você lembra alguma coisa? Então, o Foro de São Paulo, este ano, lá em Havana, vai focar em 3 coisas. Em homenagem ao Fidel Castro, etc., mas o ponto principal de ação é voltar a mexer na cultura, ter investidas importantes na parte de comunicação e agir fortemente na parte da judicialização. Uma parte legal, porra. O que significa essa investida cultural? Significa voltar a recrudescer as universidades com o socialismo, com o progressismo, com tudo, e calar a boca dos conservadores que eles tinham dado mole, incitar e fazer parcerias com movimentos sociais, principalmente tudo afeta a LGBTQIYZ, 123 arroba, com o pessoal da ideologia de gênero, tudo isso influenciar cada vez mais na parte artística, coisa que a direita não consegue vencer e produzir coisa decente. Aliás, consegue sim. Parabéns ao Mauro Ventura e todo o pessoal do filho do Bonifácio. Gostei. Quem não assistiu, assista. E na parte de comunicação, onde é que eles pensam em agir? Obviamente que eles vão focar nas redes sociais, nas agências de fact-checking, vão pegar pesado na mídia, eles precisam mudar os quadros. Precisam, como disse o Lula lá no ABC Paulista, regular os meios de comunicação. É isso que eles querem. Porque aqui nas redes sociais nós temos voz e somos pouco controlados. Os nossos algoritmos estão caindo, mas a gente ainda fala e vocês ouvem. É por isso que é importante vocês curtirem o comentário, se inscreverem no canal, etc., porque cada vez o nosso alcance está diminuindo. E o terceiro ponto é óbvio, é a judicialização. É o ativismo judicial e a judicialização da vida, como diz o Roberto Barroso. Esse aí já é o catiço. Porque eles sabem, por exemplo, como é aqui no Brasil, o Congresso é majoritariamente conservador, não porque eles sejam conservadores, com ideais, etc., mas porque a população é conservadora. E se eles votarem contra as ideias da população, a população não os elege, acaba com eles nas ruas e eles perdem o empreguinho. Eu já disse 1000 vezes, o STF é o abortoduto, é o sinistro Tribunal Federal. O que vem de conservador no Congresso, o STF corta. É aborto, voto impresso, condução coercitiva e todo tipo de balela. Só que agora eles evitaram mexer no Lula porque sabiam que ia ter uma convulsão social se o Molusco saísse da cadeia. Todos de esquerda na América do Sul. Esse aí já é o catiço. E antes de dar algumas soluções para esses 3 problemas, cultura, comunicação e judicialização, vocês sabiam que o pessoal do Foro de São Paulo, inclusive, vai admitir agora partidos comunistas lá da Europa, de ser da França, etc., mas abriram agora a porteira para a América Latina entrar o comunismo europeu. E não só é o comunismo europeu, mas o comunismo chinês. A secretária executiva do Foro de São Paulo, a senhora Mônica Valente, esteve lá no tal do Fórum de Guangzhou, falando com o pessoal do Partido Comunista, com os comunistas lá da China, sobre a integração, sobre como eles fizeram maravilhas aqui na América Latina, e estão se completando com o PC, com o Partido Comunista Chinês. Comunistas da Europa, comunistas da China, comunistas da América Latina, todos se unindo para quê? Para ferrar com a sua vida. Não só ferrar a sua vida, como controlar a sua vida, aumentar o Estado, aumentar o imposto, controlar a cultura, ferrar as suas criancinhas, fazer dos seus filhos militantes. E como disse o Zé Dirceu, o Ciro Gomes é o único cara que esteve presente nas reuniões do Foro, etc., que não foi presidente ainda. O Ciro Gomes, que
participava ainda não foram. Ciro, Bernardo. Mas eu acho que eles querem botar o Ciro no poder se o Lula não puder sair. Por quê? O Partido Chinês apoia o Ciro, o Partido Chinês está com o Foro de São Paulo. O Lula está na cadeia, quem que vai ser a opção? O Boulos? Ah! Então vamos lá, vamos para a parte prática, o que nós podemos fazer em virtude dessas ações que o Foro de São Paulo está propondo na parte cultural, na comunicação e na parte da judicialização. A parte cultural que você pode fazer são duas coisas. A primeira delas é estudar, saber o que é o movimento comunista, suas estratégias, sua história, etc. Ter coisas propositivas, não só ficar condenando, mas ter o que colocar no lugar. Por exemplo, na parte da educação, o pessoal fica aí condenando ideologia de gênero, método Paulo Freire, etc. Mas ninguém aí da classe que domina, que fala em nome da direita, tem um projeto de educação bacana, um método educacional sensacional para colocar no lugar. A única pessoa que eu vejo fazendo isso recentemente, sabe quem é? O meu amigo Carlos Nadalim. E a segunda coisa é fazer produções culturais de alto nível. Como foi feito o filme do professor Olavo? É coisa de Deus. Como foi feito com o filme do José Bonifácio? É coisa de Deus. E tantas outras investidas culturais não precisam dominar a cultura. Conservadores só ficam pensando em teoria abstrata, criar grupo de estudo, centros católicos, centros protestantes, institutos conservadores, essas iniciativas que estão sendo incentivadas e proliferar no Brasil inteiro. A segunda coisa, mídias sociais, a parte da comunicação. A primeira delas é rechaçar, tirar sarro e acabar com essa história de fact-checking das agências do Facebook, etc. E a segunda, quando você for bloqueado no Facebook, no YouTube, no Twitter, não interessa, processe, arrume um advogado que tenha alguma especialização ou que conheça bem essa questão digital, processe esse pessoal, como eu estou fazendo, processando no Facebook, processando no YouTube, processando escambau. Não sai caro. Se você não tem dinheiro, você pode pedir justiça gratuita, porque a lei do Marco Civil da internet só permite que uma postagem, um perfil, etc., seja pagado mediante um juiz que mande fazer esse negócio. Não adianta sair apagando, porque a lei americana não vale aqui. O Facebook, o YouTube, etc., tem que respeitar as leis brasileiras, porque quanto mais processo começar a surgir, mais esse povo vai ter um passivo judicial imenso, um ativo também, e vão começar a mudar porque o bolso fala alto. É coisa de Deus. E o terceiro ponto, que é a judicialização, que o nosso principal alvo é o STF. Nós temos aquele projeto de lei que eu já falei, que é importantíssimo, que é o 4754/2016, que coloca como crime de responsabilidade na Lei 1079 o ministro do Supremo que usurpar as prerrogativas do Executivo e do Legislativo. Nós podemos impeachment, por exemplo, um Barroso, um Gilmar Mendes da vida, é o demônio que comece a querer mexer nas leis e reescrever a Constituição como se Deus fosse. É coisa de Deus. Então a gente perceba que a preocupação maior do Foro de São Paulo não é ficar mexendo em eleição o tempo inteiro. O que eles querem é mexer nas coisas que vão além. O que eles querem mexer nas coisas que importam muito mais do que a eleição, que é a cultura, a mídia, ou seja, a classe falante, os meios de difusão e a parte da judicialização. E é isso que nós temos que nos preocupar. Eles não são idiotas. Idiotas somos nós se nos preocupamos somente, não que nós não devemos nos preocupar, mas somente com eleições. Mas cultura, comunicação e judicialização, a parte judicial fala mais alto e conta para além do voto. E o demônio! Portanto, além de se inscrever no meu canal, entre aí no site da Vista Direita, que é parceira desse canal, tem camiseta, caneca, um monte de coisa boa para você comprar e dar aquela oprimidinha básica na faculdade, no seu trabalho. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Muito bom vídeo. Eu não tinha assistido esse vídeo, Tony.